Esse programa Tomando Consciência, nós estamos aqui com o professor Jean Paul Metzger, da Universidade de São Paulo. Ele fez uma apresentação hoje aqui na Frente Parlamentar Ambientalista sobre a importância do Código Florestal, da reserva legal, no contexto da conservação da biodiversidade e dos serviços ambientais. Professor, se eu puder resumir assim, um pouco do resultado da sua pesquisa e a importância dessa pesquisa para subsidiar os debates que vêm sendo feitos aqui no Congresso Nacional. Por favor. Bom, o que me motivou, na verdade, essa apresentação é responder uma pergunta recorrente, que é qual a base científica do Código Florestal. Então, eu procurei ver essa base científica, principalmente vendo a efetividade do Código Florestal para a conservação da biodiversidade, ressaltando 4 pontos. Primeiro, a questão da largura das APPs ripárias, a questão da extensão das reservas legais, alguns mecanismos de flexibilização que estão em discussão, né? Eu também tentei olhar o que acontece se a gente juntar reserva legal com APP, flexibilizar o uso de reserva legal. E, finalmente, a questão das reservas legais, se elas devem ser distribuídas por propriedade, ou por bioma, ou por bacia. Então, em relação ao primeiro ponto, eu fiz uma revisão sistemática na literatura, considerando assim, os melhores artigos internacionais, revisão por pares. Pode ser replicado, acho que é importante dizer isso. Então, se alguém acha que tem algum viés, ele pode refazer a pesquisa que eu fiz, né? Então é totalmente objetivo. Em relação à largura das APPs, eu trabalhei com trabalhos, eu considerei trabalhos no Brasil, com ecossistemas brasileiros, são 12 trabalhos em todos os biomas brasileiros, e eles mostram basicamente que para conservar a diversidade biológica e para que esses corredores ripários funcionem como fluxo gênico, a gente precisa não de 30 metros de cada lado, mas no mínimo 50 de cada lado, idealmente 200 de cada lado. O senhor fala corredor ripário, é a mata ciliar. É a né? mata ciliar. Isso. Está mais acostumado a ouvir isso. Exatamente. Tá. Ou seja, considerando critérios científicos, seria necessário ampliar e não reduzir a faixa de proteção ao longo dos rios. E é importante dizer que essas faixas ciliares de mata ciliar, elas têm várias funções. Proteção de recursos hídricos, proteção dos solos e conservação da biodiversidade. E o que eu estou mostrando é que para a conservação da biodiversidade é necessária uma expansão. Isso não quer dizer que faixas menores não possam ser úteis em termos de conservação de recursos hídricos e de proteção de solos. Mas se a gente quiser uma APP que seja funcional para todos os critérios, a gente precisa de APPs mais largas. Então quer dizer que se a necessidade de alterar a legislação florestal brasileira é no sentido de aprimorar, ampliar as áreas de preservação. E em relação à reserva legal, tem algum resultado assim que chame mais atenção? Só complementando ainda, esse resultado que eu falei para vocês da necessidade de ampliar, ela não é dependente do bioma, não é dependente do grupo taxonômico, aves, mamíferos. O que eu mostrei, o que a literatura mostra, é que essa ampliação é necessária em todos os casos. Então não há justificativa de você delegar ao Estado o poder de definir essas larguras de APP. A gente pode fazer uma geral. Em relação à reserva legal, é difícil de explicar em pouco tempo aqui, mas existem teorias consolidadas da física, da biodiversidade, que mostram que, no caso da Amazônia, se a gente considerar a teoria da percolação, ela diz que, na realidade, você precisa de uma cobertura de pelo menos 60% para você manter paisagens permeáveis. Ou seja, o Código Florestal, tal qual ele está hoje, que é 80%, ele é suficiente, porque, na realidade, ele incorpora já a reserva legal e a APP no caso da Amazônia. Isso. Então, na verdade, sustenta o Código tal qual ele está hoje. Na realidade, a reserva legal poderia ser reduzida a 50% a 60%, somando-se aí também, além disso, as APPs. Fora da Amazônia legal, a gente tem uma reserva legal de 20%. Né? A gente já está no outro patamar, já perdemos um monte de espécies e tal. Mas o que a literatura recente, de 10, 20 anos, mostra sobre fragmentação é que a perda de espécies ela não se dá de uma forma regular. Ela tem pontos de ruptura. E um ponto de ruptura é 30%. Abaixo de 30%, você só mantém espécies generalistas, você não mantém espécies sensíveis. Em 30% você tem um pouco de espécies sensíveis, você tem as espécies generalistas. Acima você tem algumas espécies mais sensíveis, o ideal se fosse acima do limiar de percolação. E isso a gente tem um trabalho de 10 anos na Mata Atlântica, possivelmente um dos mais extensos trabalhos de biodiversidade da Mata Atlântica, que deixa isso claro.
A gente precisa de paisagens com cobertura total de pelo menos 30% a 35%. Esse resultado, então, primeiro, muito obrigado, professor Jean Paul, uma contribuição importante aqui para a Frente Parlamentar Ambientalista, demonstrando que, na verdade, nós precisamos aprimorar a legislação florestal no sentido de viabilizar esses conceitos mais modernos de conservação, né, de ecossistemas, de serviços ambientais, e que o relatório que vem por aí muito provavelmente vem na contramão, né, e mostrando também que a gente tem base científica para fazer, de fato, a defesa do Código Florestal hoje em vigor, né. Muito obrigado, professor, e esperamos tê-lo novamente aqui em outros debates. Muito obrigado. Tá, obrigado.